3. Como toda novidade, a doutrina espírita tem seus adeptos e seus contraditores. Tentaremos responder a algumas objeções destes últimos, examinando o valor das razões nas quais, muitas vezes, eles se apoiam, sem termos a pretensão de convencer a todos, pois há aqueles que acreditam que a luz foi feita só para eles. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, que não têm ideias preconcebidas ou mesmo imutáveis, que desejam sinceramente instruir-se. Provaremos a elas que a maior parte dessas objeções atribuídas à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito sem profundidade e com precipitação. Retomaremos inicialmente, em poucas palavras, a série progressiva de fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o movimento de diversos objetos, vulgarmente chamados de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou, melhor dizendo, que teria voltado a aparecer nessa região, pois a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, como barulhos insólitos ou golpes desferidos sem causa ostensiva e conhecida. Depois disso, propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo, inicialmente despertando muita incredulidade, mas cuja multiplicidade de experiências não mais permitiu duvidar-se de sua realidade. Se esse fenômeno tivesse se restringindo ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, e mesmo todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, por sinal, multiplica diária e infinitamente os recursos que proporciona ao homem, e parece poder iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, portanto, nada que impedisse de se pensar que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, pudesse ser a causa desse movimento. Além disso, a reunião de diversas pessoas, aumentando a potência de ação, parecia apoiar essa teoria, pois poder-se-ia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla cuja potência resulta no número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Faz parte da natureza. Todos os astros se movem circularmente. Logo, poderíamos estar diante de um reflexo, em menores proporções, no movimento geral do universo. Ou, melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente em objetos pequenos e em determinadas circunstâncias uma corrente análoga àquela que impulsiona os planetas. Mas o movimento não era sempre circular. Ele era, muitas vezes, irregular, desordenado. O objeto era violentamente sacudido, derrubado, impulsionado para uma direção qualquer.
e, contrariamente a todas as leis da estática, era suspenso e mantido no espaço. Dentre esses fatos, ainda não havia nada que não pudesse ser explicado pela potência de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, lançar longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Supondo-se que os barulhos insólitos e os golpes desferidos não resultassem de um dos efeitos corriqueiros da dilatação da madeira, ou de qualquer outra causa acidental, poderiam ainda perfeitamente ser produzidos pelo acúmulo de fluido oculto. A eletricidade não produz barulhos ainda mais violentos? Até aqui, como se vê, tudo pode enquadrar-se no âmbito dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Mesmo sem sair desses círculos de ideias, ainda haveria assunto para estudos sérios, dignos de prender a atenção dos cientistas. E por que não aconteceu assim? É difícil dizê-lo, mas isso se deve a causas que provam, entre milhares de fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal que inspirou as primeiras experiências não deve ser ignorada. Quanto à influência, uma palavra não exerce muitas vezes sobre as coisas mais sérias, sem levar em conta que o movimento pudesse ter sido exercido sobre um objeto qualquer. A ideia das mesmas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e por se sentar mais naturalmente ao redor de uma mesa do que ao redor de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores algumas vezes são tão pueris que não seria impossível que certos espíritos de elite se sentissem rebaixados em ocupar-se daquilo que se convencionou chamar dança das mesas. É inclusive provável que, se o fenômeno observado por Galvani tivesse sido observado por homens comuns e caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado ao mesmo plano dos fenômenos produzidos por uma varinha de condão. Na verdade, que estudioso não se sentiria diminuído em ocupar-se da dança dos cofrezinhos? Alguns, entretanto, suficientemente modestos para admitirem que a natureza poderia muito bem não ter dado a última palavra a eles, quiseram, por desencargo de consciência, ver. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu às suas expectativas e, muitas vezes, não era produzido de acordo com a sua vontade nem com o seu modo de experimentação, levando-os a concluir pela negativa. Apesar da sua sentença, as mesas, posto que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, contudo elas se movem. E diremos mais, por terem se multiplicado tanto, é que os fatos têm hoje o direito de ser reconhecidos. Trata-se apenas de encontrar para eles uma explicação racional.
Pode-se dizer algo contra a realidade de um fenômeno, por ele não se produzir sempre de maneira idêntica, de acordo com a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química são subordinados a certas condições, mas, caso se produzam fora dessas condições, poderíamos negá-los? Não haveria, portanto, nada de surpreendente no fato de o fenômeno de movimento dos objetos pelo fluido humano ter também suas condições de existência, e mesmo parar de ser produzido quando o observador, segundo seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo acontecer de acordo com o seu desejo, ou submetê-lo a leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver leis novas. Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias sob as quais os fatos são produzidos. Esse estudo só pode ser o fruto de uma observação fundamentada, meticulosa e muitas vezes bastante prolongada. Porém, contra-argumentam algumas pessoas. É evidente que muitas vezes há fraude. Primeiramente, perguntaremos a elas se têm certeza de que houve fraude e se por acaso não tomaram por fraude efeitos dos quais não puderam perceber a causa. Mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física fazendo experiências por um habilidoso escamoteador. Mesmo supondo que isso pudesse ter acontecido algumas vezes, seria esta uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores que se autodenominam físicos? Além disso, é preciso levar em consideração o caráter das pessoas e os interesses que elas poderiam ter em enganar. Então, essa enganação seria uma simples brincadeira? Uma brincadeira até pode ser divertida por um instante, mas indefinidamente prolongada seria igualmente enfadonha, tanto para o mistificador quanto para o mistificado. Ainda assim, haveria numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e entre as pessoas mais sérias, honestas e esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. 4. Se os fenômenos dos quais nos ocupamos se tivessem limitado ao movimento de objetos, teriam permanecido, como já havíamos dito, no âmbito das ciências físicas. Mas não se trata bem disso. Seu objetivo era o de nos colocar na pista de fatos de uma ordem comum. Acreditou-se ter descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era somente resultado de uma força mecânica cega, mas que havia nesse momento a intervenção de uma causa inteligente. Essa via, uma vez aberta, representava um campo inteiramente novo de observações. O véu de muitos mistérios estava sendo levantado, mas haverá mesmo uma força inteligente? Esta é a questão. Se essa força existe, o que é ela? Qual é a natureza?
a sua origem, será que é superior à humanidade? Estas são outras questões que decorrem da primeira.